Oi, Lucas Soares aqui. É, Hoje eu vim falar um pouco sobre é, a vida não faz sentido. Por que a vida não faz sentido? Bom, é, quando eu era mais novo, não sou muito mais velho, eu tô com 29, mas quando eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, 23, 24 anos, minha vida se resumia em trabalhar, fazer faculdade à noite de psicologia. Chegava sexta-feira à noite, eu começava a beber, encontrar meus amigos, começava a beber, fumava. E quando eu digo fumava, não digo no sentido de fumar maconha mesmo. E meu final de semana era beber mais e fumar mais e ficar em festa com os meus amigos. Ou alguma comemoração, alguma coisa assim. Ou a gente saía mesmo pra ir num barzinho, sentar e beber e ficar conversando. Bom, fora isso, eu tinha algumas atividades extras assim de. ah, eu era ciclista, ou às vezes andava de moto com os guri, mas a maior parte, né, prioritariamente era ficar bebendo no final de semana e fumando. Inclusive, a minha situação de fumar maconha era durante a semana. Eu, eu fumava, não fumava maconha para ir trabalhar, eu acordava de cara limpa e tudo, ia trabalhar sem problema nenhum, e aí no final da noite, no final do dia, né, depois do trabalho, depois que eu já estava em casa, que eu estava descansado, eu fumava maconha. E isso foi durante muitos anos da minha vida. É, Acho que desde os meus 21 anos eu fiz isso até os 26. Foram 5 anos da minha vida nesse ritmo. E eu me perguntava, quando eu tava final de semana sentado no barzinho com os guri, eu perguntava assim, cara, minha vida não faz sentido, tá ligado? Qual é o sentido da vida, assim? Minha vida se resumiu em trabalhar, trabalhar, estudar e depois chegar final de semana, sentar aqui no bar, ficar bebendo, jogando conversa fora. Não que isso não era legal na época, né? Eu gostava de fazer isso, mas é, é aquela coisa, tem uma hora que enche o saco. Tipo, comer chocolate é bom, mas comer chocolate a primeira vez é ótimo, nossa, é gostoso pra caramba. Comer chocolate a segunda vez é bom também. Comer chocolate a terceira vez, você já fica assim, tá, ok, chocolate, né? Comer chocolate a quarta vez, isso fica assim, cara, chocolate de novo, pela quinta vez, cara, não aguento mais chocolate. Então, os prazeres da vida, de uma maneira geral, eles são enjoativos, assim, né? Quando é excessivo. E minha vida era basicamente o mesmo prazer, a mesma coisa no final de semana. Eu sempre sentia uma necessidade social de estar sempre confraternizando com meus amigos, de estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas isso não me trazia uma satisfação íntima, uma, uma autorrealização. Era meio frustrante, na verdade. E eu tinha alguns momentos da minha vida que eu ficava perguntando se minha vida fazia sentido, se tudo aquilo fazia sentido. Tipo, qual era o propósito daquilo? Por que, que eu tinha que estar trabalhando para ganhar mais dinheiro, para conseguir beber mais, para conseguir pegar mais mulherada? E era só isso? Então, eu não tinha as respostas na época. Eu sentia esse desconforto, essa dor de estar nessa situação, mas eu não sabia o que fazer. Eu não tinha. A ignorância é uma droga mesmo, né? Porque a gente sente as coisas, mas a gente não tem nem palavras na nossa cabeça, no nosso dicionário mental, para conseguir entender
o que realmente está se passando na minha cabeça, qual é o nome do sentimento, da emoção que eu estou sentindo naquele momento. Então, muita coisa aconteceu na minha vida e hoje eu tenho isso, vamos dizer, esse sentimento de minha vida não faz sentido hoje resolvido. Então vamos lá, né? Bem prático. Qual é o sentido da vida? Assim? E resumidamente, assim, bem objetivamente falando, a vida é feita para evoluir. A gente está aqui nessa condição de ser humano, tendo que trabalhar, acordar cedo, para evoluir. A gente veio para cá, não é para ficar comendo merenda ou ficar curtindo o final de semana, mas a gente veio para cá para evoluir. Então, o sentido da vida, ela é evolução. Evolução. Essa é a função da nossa vida como ser humano. A gente veio para cá para evoluir como ser humano. Essa é a função básica da gente aqui nessa condição física. Então, tinha um professor meu de filosofia que ele falava: a função da semente de goiaba é germinar, nascer, crescer uma árvore e dar mais novos frutos. Essa é a função da semente de goiaba. Se a semente de goiaba ela conseguir germinar e se tornar uma goiabeira e dar mais goiabas, ela cumpriu a sua função existencial. Então a função do sentido da vida, né, ela é a evolução como ser humano. E aí eu anotei umas perguntinhas aqui para mim falando durante o vídeo, que eu acho que seria importante eu falar aqui durante o vídeo. Por que a vida não faz sentido hoje, no contexto atual da sociedade? Por que a vida não faz sentido? Se tu olha para o ser humano na rua, as pessoas, o povão, de uma maneira geral, genericamente falando, né, grosseiramente falando, ele meio que vive conforme as regras que a sociedade impõe. E uma sociedade como a nossa hoje, é muito desprovida de princípios e valores, ela é uma sociedade hedonista. Ela é uma sociedade que visa o prazer em última análise, né? A capacidade de ter prazer como o nosso Deus, né? Como o nosso maior objetivo a ser alcançado. Por exemplo, o homem, qual é o maior prazer dele? Assim, eu estou falando genericamente falando. O homem ele quer ter poder, quer ter dinheiro, quer se mostrar poderoso para conseguir atrair mulheres, para conseguir transar, para conseguir ser o centro das atenções. Isso é uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém fala que faz. Todo mundo pensa dessa maneira, mas ninguém admite. Ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas fazem isso, mas não admite. E no caso, a mulher também, ela procura prazer de uma forma muito semelhante. Ela procura, além do poder, né? Ela procura desenvolver beleza e coisa e tal, justamente para atrair um homem perfeito. Só que não existe homens perfeitos, né? A gente está aqui nessa condição para evoluir. Então tá todo mundo evoluindo. O que eu quero dizer com isso? Tá todo mundo muito aquém de ser um ser humano perfeito. Porque a gente veio pra cá justamente para evoluir. Então, se a gente observar na sociedade atual, os valores que a sociedade impõe e a gente meio que a gente não pensa sobre isso, a gente simplesmente vai fazendo,
é o que? É o poder, é o sexo, é dinheiro, que é poder, né? É poder ter coisas, ter casa, ter viajar, ter, é sempre ter alguma coisa e nunca ser. Então hoje o sentido da vida imposta pela sociedade, de uma maneira geral, é ter, ter coisas. E ter coisas não traz satisfação e realização pessoal como ser humano de maneira alguma. Então esse meu vídeo é justamente para falar sobre essa ideia de a vida não faz sentido, mas na verdade ela tem um sentido. O ser humano é que não procura entender, não procura correr atrás disso. E não ficar nessa condição de automatismo que a sociedade impõe. A gente tem que ser um bom filho, ser educado, crescer, fazer uma faculdade. E aí quando a gente fizer a faculdade, e a gente vai trabalhar muito, e aí quem sabe a gente faz um mestrado, e aí com o trabalho a gente vai trazer uma certa realização, e aí a gente vai ter muito dinheiro, e quando a gente conseguir essa condição é que a gente vai ser muito feliz. E a felicidade é o objetivo final de uma vida inteira de esforço. Então todo o percurso é uma droga. Então a vida tem um sentido, sim. E ela com certeza não é ter, mas em ser. Essa forma de ser um ser humano melhor, ser um ser humano ideal, perfeito. É evolução como ser humano. Esse é o sentido da vida. Bom? Esse vídeo é isso por hoje. O vídeo é falando sobre um pouquinho sobre o sentido da vida. Valeu, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso. Valeu.